Pessoal, boa noite de novo, novamente. A gente vai continuar com as exposições na carta de Tiago. E o tema de hoje, eu ia falar, mas vai ser na perícope de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Diz assim na minha tradução: Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a vida por inteiro. Incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar domam-se e têm sido domadas pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui. Conceda-nos graça para compreendermos a tua palavra, pelo Evangelho da mão do Senhor Jesus. Que nossos corações estejam abertos para receber a Ti a tua palavra. Que não seja eu, Senhor, que comunique essa palavra aqui, essa mensagem, mas que seja o Senhor, Deus. Que seja Ti, o Espírito Santo, que fale no coração de cada um aqui essa noite. Livra-nos, ó Pai, por mim mesmo. Que seja o Senhor glorificado eternamente. Te oramos, te agradecemos em nome do Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, então, o tema de hoje é temperança. Eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas você pode encontrar lá nos dons do Espírito. Quando Paulo vai falar certinho, ele fala do dom da temperança. Mas, basicamente, eu queria dar uma pequena, não resumido, mas um pequeno detalhamento do que é a temperança, para que depois a gente possa aprofundar e compreender a temperança na sua totalidade, na questão do cristianismo. Mas a temperança, ela se encaixa no que a gente chama de virtudes cardeais. Existem as virtudes teologais e as virtudes cardeais. As virtudes cardeais, geralmente elas não foram criadas, mas com o tempo se perderam essas palavras, mas muitos pensadores e filósofos tinham, Aristóteles, já compreendiam isso das virtudes cardeais, que eram virtudes que o ser humano conseguia ter pela sua própria força e vontade. E as teologais, a gente compreende que são as virtudes que o ser humano não consegue, que só Deus consegue colocar aquelas virtudes no coração do ser humano. As teologais só existem três: fé, esperança e amor. Só apenas as três virtudes que apenas Deus tem a capacidade de colocar no ser humano. Então, daí você já percebe que talvez o amor que pessoas aí de fora sintam, ou talvez o amor que a gente sinta, sem Deus, talvez não seja um amor verdadeiro. O amor só é encontrado em Deus. Mas as cardeais, elas não são elas certinho, mas basicamente é justiça, prudência,
Mas temperança está incluída, eu não vou saber falar certinho, mas nas cardeais a temperança está incluída. E a definição de temperança que a gente tem é basicamente uma virtude caracterizada pela moderação, controle e equilíbrio dos desejos, paixões e impulsos do ser humano. Mas aí depois a gente vai aprofundar mais sobre essa questão. Mas basicamente eu quero que vocês tenham em mente que isso é a temperança. Porque compreendendo o que é a temperança, ao decorrer do texto, a gente vai começar a perceber sinais de onde a temperança se encaixa aqui. Mas, como a gente sempre faz, primeiro a gente lê o texto, a gente explica basicamente o contexto do texto, a gente vai entender o que Tiago está falando aqui, quais são as exortações que Tiago está falando aqui com os irmãos, e encontrar um problema no texto, porque esse problema fala conosco nos dias de hoje. Mas, como temperança é algo bom, claramente temperança não é um problema do texto. Talvez possa ser a solução. A gente vai encontrar aqui agora. Mas aí eu queria que vocês acompanhassem comigo. Deixa eu ir um pouco mais para trás. A gente vai começar já compreendendo o que Tiago está falando aqui. Do versículo 1 ao 2, a gente já introduziu a meio que uma exortação de Tiago. Ele já começa falando: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E continuando no versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, quando o Tiago está falando aqui de que ele até exortando os irmãos para que eles não sejam, muitos deles, mestres, a gente já tem que pensar o quê? Se ele está falando isso, é porque bem capaz que esteja acontecendo. Eu falei aqui já tem uns 4 sábados que eu sempre falo isso. Tiago não vai tirar os exemplos aqui do nada. Tipo assim, vai pegar uma coisa que não acontece e vai falar: os irmãos, vocês não podem fazer isso não está acontecendo. É bem capaz que essa carta que ele esteja escrevendo para essas igrejas, né, na verdade, porque não é só uma, mas são as 12 tribos espalhadas, né, as tribos de Israel. Então ele está falando aqui justamente para judeus que se converteram ao cristianismo. Então ele está falando aqui para pessoas que já tinham o costume, vamos assim dizer, de verem mestres nas sinagogas. Aquelas pessoas bem eruditas, bem ensinadas, ensinando ali a palavra de Deus, ensinando ali a Torá, ensinando ali os 10 mandamentos, as leis, os profetas. Então, quando o Tiago está falando isso aqui, é bem capaz que ou isso já estava acontecendo e ele percebeu que estava tendo um problema dessas pessoas se tornando mestres, e ele estava querendo exortar esses irmãos no motivo. Então, quando a gente entende aqui, a palavra do grego que Tiago fala para mestre, não é mestre de qualquer outra coisa, não, mas é didaskalia, que pode ser também falando de didascalia, que basicamente é a questão de mestre na fé mesmo, uma pessoa que vai instruir a pessoa na fé, na questão mesmo religiosa. Então, esse mestre aqui que o Tiago está falando é justamente dessas pessoas que iriam ser mestres, que iriam ensinar os outros irmãos na fé. Basicamente, é ser o que Tiago é. Por isso que quando ele fala assim, no capítulo, continuando, pois vocês sabem que nós, então já está incluindo, seremos julgados com mais rigor. Então, a gente já entende aqui que, caminhando para o segundo versículo, a gente já entende o motivo dessa exortação de Tiago. Porque ele já fala: todos tropeçamos de muitas maneiras. Mas eu acho que tem outras traduções, porque geralmente quando eu faço o estudo, eu não utilizo essa tradução aqui que está na minha Bíblia, na Bíblia do estudo. Geralmente eu utilizo o aplicativo Logos, e lá é a tradução R-A-R-A. Aí nela, se eu não me engano, ele já começa o segundo versículo já dando uma justificativa. Por quê? Porque muitos de nós tropeçamos de muitas maneiras. E ele fala: se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se a gente perceber aqui, ele está falando que as pessoas tropeçam de muitas maneiras. Tropeçar em várias coisas, atitudes, pensamentos. Mas aqui ele continua falando: tropeça no falar. Então a gente já tem um vislumbre. Claro, se a Bíblia não tiver o título falando que é domínio sobre a língua, a gente já vislumbre que é sobre a fala que ela está falando. Ficou comigo, mas é sobre justamente a fala. E a gente percebe que a fala está inteiramente ligada à questão de ser mestre, porque o mestre comunica. E aqui a gente sabe que o mestre é mestre na fé. São pessoas que vão instruir as outras na fé. Então, por isso que ele está falando, está pegando tão pesado de falar que eles vão ser julgados com mais rigor. Porque essas pessoas são aquelas que ensinam as pessoas do caminho da fé. São aquelas pessoas que vão instruir as pessoas do caminho da fé. A gente sabe que para as pessoas que sabem passar, uma citação, acho que até um padre, que eu achei muito bonito, que ele fala o seguinte: que a gente tem que viver a nossa vida, quando a gente está falando de boas obras, a gente tem que viver a nossa vida da maneira correta, porque muitas das vezes o único contato que a pessoa vai ter do Evangelho vai ser sobre a nossa vida. A pessoa vai só enxergar o Evangelho em nós, na vida dela toda. Então, quando a gente para pensar nisso, a gente vai fazer uma ligação de que tem pessoas que vêm à igreja, que muitas delas, beleza, existem pessoas de
contexto que talvez não conseguem ler a Bíblia, não conseguem ter um estudo, não conseguem compreender e raciocinar certinho o que a Bíblia está falando. Então ela é refém da pessoa que está instruindo a igreja, o pastor. Então e tem outras pessoas também que têm essa capacidade, mas não leem a Bíblia e ficam refém de um pastor falando. Então a gente pode até lembrar do que eu falei com vocês aqui quando a gente começou a estudar a questão dos credos, das confissões. Porque se uma igreja não tem uma confissão, não tem um credo, ela não tem uma base no que ela crê, a igreja fica toda refém de crer naquilo que o pastor acredita ser verdade. E se o pastor não deixar explícito que ele crê que é verdade, a gente também não sabe, porque a gente fica refém de acreditar nas doutrinas que o pastor tem como certo ou errado. A gente não conversou sobre isso. Então a gente percebe o quão grande é a responsabilidade de um mestre, quão grande é a responsabilidade de uma pessoa que ensina. Uma pessoa que ela utiliza, a maior ferramenta que ela utiliza na vida dela é o falar, é a língua. Então a gente percebe essas operações aqui de Tiago. Então a partir de agora a gente já sabe o que Tiago resolveu entre nós. É a questão de ser mestres e para trás dessa responsabilidade. Basicamente, Tiago pegou um tema que já estava acontecendo e ele vai trazer um aprofundamento maior sobre uma questão que eles têm que ter cuidado por quererem ser mestres. E essa questão que eles têm que ter cuidado é uma coisa que preocupa muito, que se a gente não for esperto, vai acabar com toda a nossa vida. E é o que ele vai falar no restante. Então ele começa com um tema introdutório, mas que esse tema introdutório vai trazer um tema mais importante, que é a questão da língua, que a gente vai começar a falar aqui agora. Então quando a gente pega no versículo 3 ao 5, Tiago começa a fazer várias exemplificações, vamos assim dizer, antes de falar que é sobre a língua que ele está falando. Então ele vai trazer várias metáforas, desde o versículo 3 até o 11, ele vai utilizar de várias ilustrações, mas aqui a gente tem as linhas centrais, né? Ele começa falando de quando colocamos os freios nas bocas do cavalo, a gente consegue dominar todo o corpo do animal. Depois ele faz uma ligação dessa questão do cavalo para o navio, que mesmo o navio, aquele grande navio, que ele está ali no meio do mar, está batendo vento forte, mesmo aqueles ventos não vão direcionar para onde o navio vai ir, mas sim a direção do navio vai ser de acordo ao timoneiro dele, não sei se você já viu, o picoletinho dele, basicamente aquele negocinho aquele lado. Aquilo vai direcionar o navio para a direção correta que ele tem que ir. E ao final disso, Tiago já conclui. Essas duas ilustrações iniciais, ele fala semelhante à língua. Então aí a gente já percebe, ele está começando a falar sobre a língua. Então a gente já pega a conexão com o que a gente falou aqui, da importância, de como que ela é importante, e de como os médicos, né, a gente já está exortando os médicos, vai chamando a atenção para outras coisas. Como que a língua, que é um pequeno órgão, que remete a essa questão do timoneiro, remete a questão de como freios nas bocas do cavalo, são pequenas coisas, e vai fazer a conexão de que esse pequeno órgão no corpo humano se vanglorias de grandes coisas. Aí ele vai falar: veja como um grande bosque, ele se incendiado por um simples barulho. Aí quando eu pego, quando a gente já começa a produzir, de que é a língua que está falando sobre essas ilustrações, a gente já começa a perceber que ele está começando a fazer certas atitudes, certas características desse pequeno corpo do nosso corpo, que tem uma capacidade imensa de fazer coisas imensas. Aí a gente chega no finalzinho do versículo 5, e Tiago faz entre aspas, última ilustração desse pedacinho, de que semelhante à língua também, é como uma pequena fábrica de chão que é jogada no bosque, que se um bosque todo. Aí que a língua, beleza. Tiago está falando da língua, a gente tem essa questão dos mestres, a gente sabe que os mestres eles vão receber maior juízo por conta disso que eles estão ensinando as pessoas. Então a gente começa a fazer umas conexões, tá? Realmente a língua ela tem a capacidade de fazer tudo isso. O nosso falar tem a capacidade de dirigir as pessoas. Se a gente tem uma autoridade para falar, até quando a gente não tem essa autoridade, a gente tem essa capacidade de influenciar muitas coisas. Mas o que o Tiago está querendo falar aqui? Então a gente vai perceber que ele começa com ilustrações de como a língua pode dominar todo o corpo humano. Mas logo em seguida ele faz uma ilustração de algo que meio que nos assusta, que desde o ponto de vista da humanidade é o fogo. O fogo, quando se alastra, quando ele está tipo assim, quando ele pega fogo em chamas para uma floresta e entra em chamas, é algo assustador. Aquilo é capaz de matar animais, matar a gente mesmo. Então, se a gente estiver naquele meio. Então, quando o Tiago está falando disso, ele está trazendo uma questão negativa para mim.
Aí ele continua no versículo 6, que ele vai concluir, falando: assim também, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então, o que a gente percebe que Tiago está fazendo, ele está trazendo características negativas para a língua. Óbvio que existem características boas, porém, ele está trazendo um peso para as pessoas compreenderem que a questão de ser mestre, essa exaltação dessas pessoas para elas não serem mestres, não encaixam apenas essas pessoas que querem ser mestres, mas encaixam aquelas pessoas, todas aquelas pessoas que falam, vamos dizer. Todas aquelas pessoas que têm a capacidade de expressar algo. Então, que a gente compreende que a língua, o falar, o expressar, aquilo que há dentro de nós, tem a capacidade de acabar com toda a humanidade, tem a capacidade de acabar com toda uma vida. Então, que a gente começa a compreender o peso disso. E a gente, vamos ser sinceros, a gente entende que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Então, tudo que está aqui é de extrema importância para a nossa vida. É de extrema importância. Óbvio que não vão ter assuntos que vamos poder colocar, não vamos nada disso. Talvez Tiago, possam ter falado sobre assuntos no passado, porque não escrevemos nessas cartas, mas o que ficou para nós hoje, a gente compreende que Deus quis que tivesse assim, o Novo Testamento. Beleza, se chega para nós hoje, está dando essa importância para a língua, é porque a gente também tem que se preocupar da mesma forma que os apóstolos se preocupavam. Vamos parar para pensar. Os apóstolos eram pessoas inspiradas pelo Espírito Santo, tiveram contato direto com Cristo Jesus. Essas pessoas receberam, viram a perfeição, o ser humano perfeito. Aquele que não tinha capacidade de pecar. Aquele que não tinha. Eles viram Jesus, o ser humano perfeito, eles viram nele aquilo que eles não tinham capacidade de fazer. Eles viram Deus encarnado. Não era apenas um ser humano perfeito também, mas era Deus encarnado. Então era o supra-sumo de toda a criação que vocês poderiam ver, o supra-sumo de tudo que a criação podia vislumbrar ali, naquele momento, Cristo Jesus. E se Cristo Jesus enviou o Espírito Santo inspirou os apóstolos, e um dos apóstolos, o apóstolo Tiago, a falar sobre a língua, é porque isso é muito importante. É porque isso aqui tem um impacto grandioso em nossas vidas. É porque isso aqui pode realmente acabar com a vida daqui. Então, quando ele está falando aqui que ela contém toda iniquidade, é porque não é que a língua, dentro da língua existe um cérebro e ela pensa e ela fala o que a gente não quer. Mas não, ela fala o que está dentro do nosso interior. Ela fala naquilo que está no nosso coração. A gente vai ver aqui, no decorrer, toda essa questão de como que a língua aponta para o altar do nosso coração. Igual a gente já conversou aqui antes. Nosso coração é como se fosse um altar. Se Deus não está no centro do nosso coração, é porque tem outra coisa no altar do nosso coração. Então, se Deus não é o centro das nossas vidas, é porque nós adoramos a um outro Deus. Talvez esse Deus possa ser a nossa Deus, possa ser a pessoa que a gente ama, a nossa esposa, namorada, família, uma mãe, possa talvez ter os filhos, ou talvez o cônjuge, o marido, possa ser talvez os pais, possa talvez ser o trabalho, bens materiais. São inúmeras coisas. A gente precisa encontrar isso, porque quando a base da nossa vida é desestabilizada, quando alguma dessas coisas da nossa vida, que bem que entre aspas são centrais, é desestabilizada, a gente perde o sentido, a gente compreende que aquilo que nos fez perder o sentido é o que está no nosso coração. E a língua expressa o que está no nosso coração. Por isso que ele fala que ela é mundo de iniquidade, porque o nosso coração é mundo de iniquidade. Somos pecadores. Então a gente compreende que a língua tem a capacidade de expressar o maior mal que existe na humanidade, que é o nosso coração. Então daí você percebe o perigo disso. A gente percebe o perigo, porque nas exaltações de Tiago aqui. Então, continuando, a gente vai para o versículo 7, ele fala que ele faz outra ilustração, falando de todas as espécies de animais, aves e répteis, foram domadas pelo ser humano. Porém, a língua, ninguém conseguiu domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então aqui a gente entra em outra questão, que é para meio que deixar a gente em desespero. Ninguém. A gente está falando aqui de apóstolo Tiago, que está falando inspirado pela Espírito Santo, que está falando uma verdade universal, atemporal, que é para todo o tempo, até a vinda do Senhor. E ele está falando num contexto onde que existiam pessoas do Antigo Testamento e outras pessoas que realmente foram santas. Por exemplo, João Batista. Não existiu homem nascido de mulher igual ele. Salomão, cheio de sabedoria. Mas ele está falando que ninguém, nem esses, teriam
tiveram a capacidade de controlar a língua. Então, isso aqui é para deixar a gente pensativo, deixar a gente meio que com medo, antes de saber o que Deus fala sobre essa questão, o que Deus está falando diretamente com solução desse problema. Mas aí, continuando, no versículo 9, a gente agora vai ficar do 9 até o 12, que a gente finaliza essa película. Tiago continua, falando: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então aqui a gente percebe que Tiago, além de fazer essas exortações, de explicar como a língua tem um grande impacto, como a língua tem a capacidade de expressar o pior do ser humano, e como com a língua nós podemos ser amigos. Então a gente meio que compreende que o problema que a gente encontra nesse texto, o problema do ser humano, o problema que os irmãos do mundo estavam enfrentando, não só a questão de serem versos, mas também que falam nos dias de hoje, é a incapacidade do ser humano de controlar a língua e a ambiguidade do ser humano. A ambiguidade que a gente nos faz lembrar lá no capítulo 1 que a gente fez as exposições, onde a gente falou da questão de homem de ânimo dobro. Se a gente voltar aqui no capítulo 1, lá quando já está das citações, que ele fala da pessoa pedir a sabedoria, ele fala que a pessoa pede a sabedoria sem duvidar. Mas em algumas traduções ele fala que a pessoa peça a sabedoria sem o ânimo dobro. Esse ânimo dobro não é questão de você duvidar e não ter fé ou ter pouca fé, de você não duvidar da sua fé, de se sentir menor, mas essa questão de duvidar que Tiago fala é da mente dividida, uma mente que serve dois senhores, uma mente que não confia plenamente no Senhor. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, ele traz uma memória nossa, como ele falou anteriormente, onde nós, com essa língua, proferimos palavras amaldiçoadas, vamos dizer, e ao mesmo tempo queremos falar das bênçãos de Deus, queremos falar sobre quem Deus é. E não só isso, a gente reparar na ilustração anterior, depois do capítulo 7, ele nos lembra da ordenança de Deus para Adão e Eva, na questão de que ele ordenou para Adão a humanidade, ensinando que eles iriam domar toda a criação. Que ele seria o corregente de Deus na terra. Ele seria aquele que seria o representante de Deus na terra. Mas aí, Tiago nos faz lembrar de que o ser humano conseguiu dominar todas essas coisas, mas por conta do pecado. Ele não conseguiu dominar aquilo que está dentro dele. Olha que coisa que eu não quero ver. A gente consegue dominar animais, que são perigosos, tem a capacidade de nos matar. Mas não temos a capacidade de dominar nós mesmos. Nós que deveríamos talvez ter controle sobre a nossa vida. Então a gente percebe o quanto é perigoso esse órgão que está dentro do nosso corpo, que tem a capacidade de expressar o pior de cada um de nós. Então, continuando, no versículo 10, ele fala: da mesma boca procede maldição e bênção. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então, a gente chega no final e a gente compreende que tudo que o Tiago está falando aqui é sobre a questão da língua. É sobre a questão de como a fala tem um impacto poderoso na vida de muitas pessoas e também na nossa vida. Porque além de condenar outras pessoas, ela também nos condena. Quem vocês aí está com a versão que eu falei? No versículo 5. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Não, é no 6. Como é? Não, no terceiro. Lá no final, leia para mim. Pode ler então, versículo 6. Ora, a língua é fogo, é muita dificuldade. A língua está situada em respeito do nosso povo, é quase como um meio. Não só continuamos toda a carreira desse ser humano, como também posta ela mesma de todo É que acaba por algumas traduções, elas vão trazer talvez o sentido original das palavras em grego que foram traduzidas. Talvez as NVT, NVI, que vão tentar ser um pouco mais simples para as pessoas entenderem, a gente talvez não consegue pegar o sentido original de saber o peso do que os apóstolos estão falando. Por isso que é interessante que a gente tem várias versões. Mas o que eu falo é porque quando eu estava lendo, eu vi isso aí mesmo. Porque Tiago está falando que a língua tem a capacidade de não só condenar toda a humanidade, mas também condena aquele que está condenando a humanidade. Então é como se, basicamente, a pessoa, eu firo alguém, mas ao mesmo tempo estou me ferindo.
Eu estou condenando alguém, mas eu estou mandando aquela pessoa para o inferno, mas eu também estou junto. Então você vê o perigo disso. Então quando Tiago termina essa película e fala disso, a gente compreende que todo esse tempo aqui, todos esses 12 versículos, ele começou falando de um tema que estava acontecendo, que era perigoso, que era para os irmãos se tornarem mestres. Esses mestres teriam a capacidade de ensinar para aquelas pessoas o real significado da vida, que é Cristo Jesus. Mas essas pessoas não estavam percebendo o quão isso é perigoso se for ensinado da maneira errada. E a gente entende que a maior arma de um mestre é a sua fala, a boca, é aquilo que ele vai proferir. E para Tiago conseguir colocar isso na cabeça dos irmãos, ele precisava explicar como a fala é extremamente perigosa e como a fala, desde o início da humanidade, condena toda a humanidade, mas também condena aquele que profere essas palavras. E aqui no final, do versículo 9 ao 12, a gente compreende que uma pessoa que profere tais palavras, profere tais maldições, que a todo momento deixando expressar aquilo que tem mais de ruim dentro do coração dela, e ao mesmo tempo se diz cristão, vamos lembrar também que Tiago está falando aqui para pessoas que são cristãs. Então ele está falando aqui de pessoas que frequentavam a igreja, pessoas que iam aos cultos, pessoas que se diziam cristãs, mas que deixavam a língua tomar conta, que não conseguiam tomar a língua e deixavam ela expressar aquilo que estava no coração deles. Então uma pessoa bíblica, uma pessoa que estava tentando servir a Deus Senhor, andando, uma pessoa que tentava falar bênçãos, mas não são. Uma pessoa que estava falando de amor, andando condenado. Mas a gente compreende, Tiago. Então, terminando a gente de compreender tudo isso, a pergunta que fica, tá, mas o que eles falam com nós hoje? O que eles falam aqui com nós na igreja hoje? No raciocínio lógico, já ficou claro. O banquinho é perigoso. O banquinho, tipo assim, pode acabar com a gente. E a gente tem inúmeras referências. Mas eu queria falar com vocês sobre uma questão de como a sociedade se tornou insensível com coisas que são terríveis. E se tornou, e tipo assim, deixou e transformou o que é insensível. Falei, como a sociedade se tornou insensível com coisas que são terríveis e as coisas que são virtudes, que são coisas boas, se tornaram banais. Então, temperança, justiça, amor se tornaram banais. E coisas que são terríveis se tornaram normal. Basta a gente ver hoje em dia na humanidade, basta a gente ver no dia a dia que a gente vive hoje. Por mais que talvez a gente possa crescer no lar cristão, por mais que talvez vocês aqui, você pai é cristão, que cresceu na igreja, vocês nasceram desde pequeno estão na igreja, vocês, infelizmente, vão ter contato com o pior do mundo. Eu estava vendo uma pregação esses dias lá da Igreja de Esperança, que eles citaram Tim Keller, que ele tem um livro chamado Igreja Central, se eu não me engano. Eu acho que é bastante isso. E Tim Keller faz uma coisa, o tema da pregação era sobre comunidade, de como Deus vai vir restabelecer o reino dele aqui na Terra. Então, Deus, basicamente é uma questão de escatologia que a gente, dos fins dos tempos, que a gente tem que compreender o quê? Deus não vai simplesmente varrer o mundo, assim, acabou quando ele tem a Terra explodir, não, ele não criou isso aqui à toa, vamos ser sinceros. Isso aqui vai ser renovado. Então, uma das experiências que a gente enxerga nos últimos tempos, vai renovar o mundo de Deus, vai reinar aqui na Terra. Mas como ele no livro dele, ele fala sobre a questão de como na sociedade, nas metrópoles, nas cidades, você tem, ao mesmo tempo que você consegue não compreender, mas você consegue sentir o amor e a indecência. Você consegue sentir o sagrado e também o profano. Ao mesmo tempo, quanto mais você vai numa cidade grande, você vai perceber isso. Ao mesmo tempo, você consegue ver pessoas amando umas às outras, ajudando as outras. Do lado, você vê total desgraça, pessoas afundando em droga, em bebida, em sexo e tudo que for. Então, você percebe como que nós estamos incluídos no meio que, vamos dizer, é secular. Um meio onde é profano, pois não bendiz o nome do Senhor. Então, indiretamente, nós vamos ver o mais profano da humanidade. Pois não tem coisa pior do que quando Deus fala para o ser humano, seja feita a sua vontade. O ser humano é entregue a todo pecado e a toda concupiscência do que ele possa fazer. Então, muitas das vezes, na sociedade, no mundo que a gente vive, a gente vai ver e vai presenciar isso. Então, quando eu falei aqui da insensibilidade com coisas que são terríveis, é justamente isso. Por mais que a gente possa crescer no lar cristão, mas que a gente possa viver toda a nossa vida indo para a igreja,
mas a gente vai presenciar o pior do ser humano, talvez na escola, talvez até num familiar distante, talvez no trabalho. Porque quando a gente sai daqui para ir para lá fora, a gente percebe o quanto que o ser humano, quando ele esquece Deus, quando ele tira Deus da jogada, o quanto de coisa terrível ele pode fazer. E aí, compreendendo isso, que a gente entende que coisas que deveriam ser taxadas como profanas se tornaram, entre aspas, normais e banais. E o pastor Iago Martins, ele fala no livro chamado Pecados Aceitáveis, que é um livro, ele basicamente fala de pecados que foram normalizados pela cultura, pelo ambiente que a gente vive. Então é justamente isso que eu estou falando. Então vai ter pessoas, nesses pecados que ele fala, por exemplo, da fofoca, ele fala da modéstia, ele fala também da bebida, palavrão, e várias outras coisas. Ele fala como culturalmente essas coisas não se tornam normais, mas essas coisas ferem a Deus. Essas coisas são contra aquilo que Deus estabeleceu. E culturalmente aquilo acaba se tornando normal. O que eu quero falar com tudo isso? É porque por mais que a gente possa estar aqui na igreja, por mais que a gente possa estar 10, 20 anos na igreja, talvez nossa cultura tenha se tornado normal. Você não refrear sua língua. Talvez tenha se tornado normal. Talvez em sua casa, talvez no ambiente de trabalho, talvez no lugar que você tem vivido, que é normal você simplesmente falar o que der na telha, falar o que você está sentindo, o que o seu coração está sentindo. E se a gente não ensinar a compreender o poder disso, o quanto que a língua é perigosa, porque ela aponta para o nosso coração, nós sabemos que o nosso coração é perigoso, sabemos da nossa miséria, do nosso pecado, a gente não vai entender o quanto que isso pode estragar a vida das pessoas. Bora só fazer um exercício básico. Quantas vezes a gente não vivenciou, vivencia pessoas que falam que dá na telha, fala, tipo assim, pessoa que até criança a gente não deveria achar normal, mas as pessoas acabam achando normal. Quanto mais a gente acaba indo para lugares onde a educação básica não chega, você vê crianças falando palavras que nem lá não deveria falar. E você vê essas crianças falando com tanta normalidade. E aquilo nos assusta. Aquilo, tipo assim, chega lá nele, você fala, caramba, o que esse menino está sendo exposto? E não só isso, mas quando a gente chega nessa questão da língua, muitas das vezes é ensinado para nós que você deve falar assim das pessoas. Que é normal você falar daquela pessoa que você gosta. É normal você dizer se uma pessoa merece ou não viver. É normal você falar se uma pessoa merece ou não aquilo que ela conquistou, aquilo que ela tem. É normal você falar da vida alheia e falar se aquela pessoa é boa ou não. Mas vamos ser sinceros. Igual eu falei no sábado anterior, uma pessoa que está em pecado, ou você acha, tipo assim, você considera aquilo pecado, e aquela pessoa talvez ainda não tenha consciência de que aquilo é pecado, e você diz, você olha no julgamento daquela pessoa, e você mesmo tem a coragem de chegar para aquela pessoa e não repreender ela ou trazer a palavra, mas apontar para ela e falar, você está errado, você vai ser condenado, você vai ser isso e aquilo. A gente esquece que, basicamente a gente esquece que entre nós e aquela pessoa, a única coisa que diferencia é que nós somos regenerados por Cristo e que talvez culturalmente a gente não tenha passado pelas mesmas oportunidades que aquela pessoa tem. Porque se a gente não tivesse conhecido a Cristo, se Deus não tivesse nos resgatado, nós teríamos toda a capacidade, nós ainda temos toda a capacidade de fazer aquilo que aquela pessoa faz. Então, compreendendo isso, a gente entende que nós, a todo momento, podemos não refrear nossa língua e falar coisas que o nosso coração está apontando. E aí que é um perigo. E aí, por isso que o apóstolo Tiago fala de que ninguém tem a capacidade de segurar a língua. Porque a gente, por mais que a gente possa tentar expressar nas boas obras, expressar com as nossas atitudes, que a gente é santo, que a gente está na igreja, é através do falar, é através da gente expressar que a pessoa percebe o pouco do nosso coração, percebe para onde o nosso coração está apontando. Então não adianta, a pessoa pode viver 20 anos na igreja, a pessoa pode viver 20 anos fazendo coisa boa. Ser, por exemplo, um exemplo, prêmio Nobel da Paz do homem mais caridoso do mundo. Mas é uma conversa privada que a gente percebe que aquela pessoa, na verdade, faz tudo por ganância, por orgulho. E talvez nós sejamos assim. Talvez não. Nós somos assim. Se a gente não tivesse consciência. Mas é claro, antes de mais nada, tudo isso é falado para que a gente reconheça o nosso pecado. Mas Deus não nos deixa, não. Tem a graça de Deus. E é com essa graça que Deus revela o nosso pecado, revela a nossa miséria e fala: vocês
criaturas criadas por mim, meus filhos, não têm a capacidade de refrear a língua, mas em mim vocês têm a capacidade. Em mim vocês são capazes. E eu lhes dou a graça para isso. Então a gente entra agora na questão da graça, de como Deus nos salva desse problema, dessa ambiguidade, desse terror e desse temor de, beleza, realmente, se eu refrear a língua aí, a gente tem dificuldade nisso, eu estou ferrado. Mas Deus nos salva disso. Deus traz a solução para isso. Isso é maravilhoso, graças a Deus. A gente chega na questão de como que Deus, qual que é a ação divina que para Deus resolver esse problema. Qual é a graça que Deus traz sobre o texto para a gente resolver esse problema? A gente entra basicamente em 4 pontos. Que Deus revela a nossa fraqueza, Ele restaura a nossa memória, Ele nos lembra que somos imagem e semelhança, ou imagem dele. E basicamente, ao falar tudo isso, Ele nos reconecta com Ele para reconhecermos a nossa pequenez e a nossa dependência, que só com Ele conseguimos resolver esse problema. Então, como entender isso, a gente tem 3 argumentos. A gente sabe que Deus, primeiro, Ele mostra o nosso problema, Ele revela o pecado nós somos, para depois nos revelar que somos feitos à imagem e semelhança. Pois sabendo que somos imagem e semelhança, igual o apóstolo Tiago fala aqui, não deveríamos ter a vontade ou a capacidade de querer falar para alguém ou amaldiçoar alguém. Pois ao falar aquilo, estaremos ferindo a Deus também. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Então toda pessoa merece ser digna. Então basicamente, se a gente pegar uma conexão do porquê o ser humano merece ter dignidade, é justamente isso. Igual eu já falei aqui para vocês, a questão dos direitos humanos, da ONU, que hoje em dia todo ser humano, até pessoas que não conhecem a Deus, sabem que o ser humano tem a dignidade, tem direito, é justamente porque teve influência de Deus nessa elaboração dos direitos humanos, baseado nisso. Pois quando fazemos um estudo aprofundado de que somos imagem e semelhança de Deus, sabemos que todo ser humano ele tem direitos, ele tem, basicamente, falei a verdade, mas todo ser humano ele tem dignidade. E a gente não tem o direito de ofender alguém, principalmente quando a gente conhece o próprio salvífico de Cristo. A gente sabe que, igual eu acabei de falar para vocês, basta uma oportunidade para a gente fazer isso. É Deus que não permite. Mas talvez a gente vai se tentar, mas Deus nos dá força para passar uma tentação. A gente fala assim. Então, Deus nos resgata essa memória, Ele nos traz de volta às memórias do sacrifício de Cristo, de como somos dependentes dele. E não é mais nós que vivemos, e sim Cristo que vive em nós. Então, saber de tudo isso nos faz ter a certeza de que é só Cristo, é só através do poder do Espírito Santo, é só através de Deus que temos a capacidade de refrear. E refrear, não só refrear a língua de falar, né, simplificar, mas mudar o nosso interior. Porque não vamos só refrear a língua, vamos saber a hora certa de falar, mas quando falarmos, não vamos falar aquilo de mais profundo e grandioso no nosso coração. Vamos falar aqui de mais profundo e amoroso que Deus colocou no nosso coração, que é o amor dele, que é contado em nós. Então, compreender isso, a gente tem 3 argumentos, que basicamente é reconhecer a nossa fraqueza e insignificância. Igual eu falei aqui com vocês. Basicamente, quando a gente entendeu o que o Paulo fala com a gente já reconhece isso. Porque quando já fala que ninguém é capaz, a gente tem que entender que, igual eu falei das boas obras, no sábado passado, nós não temos a capacidade de nós mesmos nos justificarmos e alcançar a salvação. Nós fazemos boas obras, nós temos boas atitudes, em sinal e amor e gratidão a Deus, após Deus nos salvar. Então, as boas obras que temos, elas apontam para a nossa verdadeira fé. Entender a nossa insignificância e entender que nós não temos a capacidade de fazermos isso sozinhos. Nós não temos a capacidade de refrear a língua sozinho e dizer, não, eu consigo fazer isso aqui, eu consigo ficar de boa, não vou falar mais nada, não vou falar mal de ninguém, mas não pensamento sem palavra. Diga a pessoa, em qualquer momento. Está dirigindo, a pessoa que trabalha, quanto mais, isso é um perigo, principalmente em trânsito. Eu estava vendo um vídeo esses dias do. Uma mulher falando, acho que é nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos, não sei. Que lá eles não brigam em trânsito porque eles sabem que todo mundo tem arma. Então, igual aqui no Brasil, muitas vezes as pessoas brigam, simplesmente pagam o carro e tem que querer brigar. E ninguém nem sempre a pessoa tem arma, mas ela tem arma. Então você sabe que qualquer discussão que você tem, você pode acabar morrendo. Então daí você percebe que não só, vamos saber que no cotidiano, no dia a dia, no ordinário que a gente vai vivendo, a gente tem que saber refrear a língua, porque isso custa a nossa vida. Então é justamente isso.
Mas entender ela significa o quê? Entender que nós não temos a capacidade, que nós somos falhos, nós somos miseráveis e que necessitamos de Deus. Logo em seguida, a gente precisa compreender e valorizar a imagem e semelhança de cada ser humano. Porque, beleza, talvez a pessoa possa aprender a refrear a língua. Mas se ela não compreender que todo ser humano ele é imagem e semelhança, todo ser humano tem dignidade, todo ser humano merece receber o amor que Cristo Jesus colocou sobre você, que você também pode transparecer esse amor sobre você, você não vai conseguir. Você vai conseguir refrear a língua em sua totalidade. Você basicamente não vai falar, mas intensamente seu coração vai estar naquele jeito, vai estar lá cheio de pecado. Então, compreender a imagem e semelhança nos faz compreender aonde nós estamos, quem nós somos. Porque compreendendo que somos imagem e semelhança de Deus, compreendemos que somos criaturas e que fomos criados para um propósito, e que o nosso propósito não é satisfazer a nossa vontade, mas satisfazer a vontade de Deus, nos faz compreender que nós não temos nós não podemos ter nem a presunção de dizer que uma pessoa merece ou não merece alguma coisa. A gente precisa compreender isso. Isso é uma questão de humildade. E que só vem quando Deus coloca a graça sobre nós. Porque talvez a pessoa possa conseguir ter um vislumbre dessa humildade. Mas em totalidade só vem em Cristo Jesus. Só vem através da graça de Deus. E a gente entra no quarto argumento, mas que basicamente é a conclusão. Que é o tema de hoje. Por isso que eu deixei mais para o final. Porque é bem interessante a gente compreender isso. Através da graça de Deus, nós compreendemos que a virtude da temperança é como se fosse um ponto-chave também para conseguirmos refrear. E sabemos que a língua não só a gente provê maldição e que as palavras que a gente fala vêm só da língua, mas vêm do coração. A gente já compreende isso aí. Então, quando a gente entra na questão da temperança, a gente compreende que, igual eu falei, no sentido simples que eu falei no início do curso, que a temperança é uma virtude que é caracterizada pela moderação, controle e equilíbrio dos desejos, paixões e impulsos do ser humano, a gente vê que está totalmente ligado ao que o Tiago está falando. Porque se os irmãos tivessem temperança, eles pensariam uma, duas, três vezes antes de querer se tornarem mestres. Se os irmãos tivessem temperança, eles pensariam uma, duas vezes aquilo que eles estão falando. E antes de falar, eles pensariam, por que eu estou falando isso? De onde vai meu sentimento para eu estar falando tais palavras? E eles iriam perceber através da graça de Deus que está vindo do coração. Então, para compreender melhor a temperança, eu queria fazer duas citações, que a gente já vai encaminhando no final, que é de C.S. Lewis e de Santo Agostinho. C.S. Lewis ele desenvolve melhor essa questão de temperança, mas é basicamente isso que eu já falei para vocês, esse controle dos desejos. Mas C.S. Lewis ele traz um estudo mais aprofundado, onde que no livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala do estudo das virtudes cardeais e teologais. E nas virtudes cardeais ele fala sobre a temperança. E ao falar da temperança, Lewis traz uma questão de que, naquela época, talvez nos dias de hoje, quando se fala de temperança, as pessoas automaticamente ligam para a abstinência de algo, ou a abstinência de alguma coisa que elas têm. E Lewis fala que isso é um erro, porque com a modernidade, com o passar do tempo, o significado, a essência da temperança foi se perdendo apenas para a abstinência de algo. Essa pessoa é temperante, se abstém do algo, se abstém de um desejo, assim dizer. E Lewis fala que a temperança não é se abster, mas controlar. Então, por exemplo, ele fala da questão de moderação. Não é você ter abstinência. Por exemplo, uma pessoa que tem temperança com álcool, ela não vai se abster do álcool, mas ela vai ter controle e moderação. Então, se ela sai com uma pessoa que tem tendências ao alcoolismo, ela não vai se abster do álcool, mas ela vai ser temperante de compreender. Eu não vou tomar, porque essa pessoa pode ser influenciada e querer fazer isso. Se ela sabe que ela tem tendências ao alcoolismo, ela vai se abster, mas vai compreender que aquilo não é uma regra central, que a temperança não fala apenas de abstinência. E por que o Lewis faz toda essa caracterização da temperança? Porque ele nos traz algo que fala justamente dos dias de hoje, a questão do legalismo. Porque muitas das vezes as pessoas tentam ser temperantes, mas elas apenas estão tentando viver e transformar uma virtude que Deus nos ensinou, uma virtude que deveria ser uma virtude uma virtude, ela deveria ser boa, mas elas começam a fazer ligações ao ponto de transformar essa virtude em algo legalista e vincular essa virtude ao cristianismo, transformar o cristianismo numa religião legalista, uma religião onde você tem que se abster das coisas, se abster de tudo, como se fosse tipo islamismo.
se abster de várias coisas, de abster de. Basicamente, se abster de tudo aquilo que Deus criou e é bom. E Lewis, ao falar disso, ele faz uma explicação bem interessante que ele basicamente fala que, por exemplo, bebida, sexo, bebida, sexo, não. Falou basicamente que foi. Deixa eu ver se eu vou ter aqui para ajudar. Ele fala basicamente que bebida, sexo e desejos são coisas que, Deus não criou jogos nem bebida, mas os prazeres, o sexo, os desejos, as vontades, foi Deus que criou. E isso não deve ser tratado com abstinência. Óbvio que tem a questão de você compreender. Se você tem queda por aqui, você se abstém. Mas a gente precisa compreender, Luiz fala muito bem nisso, que o ser humano após a queda corrompeu aquilo que Deus criou que é bom. Então, por exemplo, Deus não colocou a todo o nosso corpo papéis gustativos para a gente sentir gosto de várias coisas. Sentir o azedo, o amargo, sentir o apimentado, o salgado, o doce. Isso não foi colocado à toa. Deus quer que nós quer que a gente deguste da criação dele. Frutas, carne. Mas acontece que com a queda, o ser humano corrompeu tudo isso. Deus vai começar a fazer tudo aquilo desenfreado. Sexo é a mesma coisa. Quando a gente acho que deveria ter participado aqui na igreja, isso é uma coisa muito interessante, quando a gente estuda basicamente a criação e tudo, a gente compreende que Deus criou o ser humano, lá em Gênesis, não é bom o ser humano seja só, que não é. E ele falou para a mulher, Adão, ali na unidade, não tem separação, vivam na terra e se multipliquem. Deus colocou o sexo para ser prazeroso, mas com o objetivo de se multiplicar. Então o sexo não é por prazer do ser humano, o sexo é para você fazer filho. Basicamente, sexo é para filho, é para você multiplicar. Mas Deus é tão bom em sua misericórdia que ele não fez aquele homem, ele fez aquilo para ser prazeroso. Mas aí você entende que como o ser humano transforma tudo e corrompe tudo. Então o ser humano começa a querer fazer as coisas deliberadamente, sem a presença de Deus, sem o propósito correto de Deus, da sua própria maneira. Então ele sabe que é prazeroso e começa a fazer aquilo ali sem prazer. Sabe que comer gostoso, se sente tudo isso, começa a comer aquilo sem prazer. Sabe que a bebida foi feita para se degustar, que a bebida foi feita para você sentir aquilo que Deus colocou as coisas gustativas, começa a fazer aquilo deliberadamente. Então você percebe que o ser humano não come com isso. Mas aí eles pegam a temperança, que deveria ser a moderação sobre essas coisas, desfrutar de cada uma dessas coisas, de tudo aquilo que Deus criou, com o sentido correto, com a moderação correta, isso é temperança. Essa relação à temperança, a abstinência, você não pode fazer nada disso, por quê? Isso aqui vai fazer você pecar. E na verdade não. Você bebe não porque essas coisas são pecaminosas, você bebe porque o seu coração é pecaminoso. Então, Luiz até, eu vi um pecado chamado de Madureira falando também, que ocorreu uma coisa muito grande, muito ruim na sociedade, que foi basicamente dizer que existem coisas que são de Deus e são coisas que não são de Deus. E atribuir coisas que não são de Deus ao diabo. Sendo que nada pertence ao diabo. Tudo pertence a Deus. A gente tem que entender o quê? Todas as coisas são de Deus. Mas se você vê algo ruim nessas coisas, é porque não foi Deus que colocou ruim. Mas foi o ser humano que corrompeu aquela coisa. Mas aquela coisa no seu sentido original é bom. Para saber. Sexo, bebida, desejos, fazer jogos. Um jogo correto é bom, você vai divertir ali, você vai estar em comunhão. Mas um jogo da maneira errada, você vai fazer o quê? Você vai viciar, você vai perder talvez toda a sua vida, você vai colocar aquilo como um propósito na sua vida. Você vai enxergar aquele prazer, aquela dopamina que você sente, como um sentido supremo da sua vida. Então a gente entende que o significado da temperança é isso, é o controle, é a modéstia, é você saber, basicamente, controlar seus sentimentos da maneira correta, basicamente desfrutar desses desejos no ideal, que deveria ser. Então a gente entende que luz traz um aprofundamento de significado. E a gente entra em Santo Agostinho. Santo Agostinho fala um pouco diferente, da temperança, o amor que se dá inteiro ao amado. Então Santo Agostinho vai atribuir a temperança ao amor que a gente deposita em Deus. A desfrutar dessas coisas da maneira certa e desfrutando das outras da maneira correta, a gente está amando a Jesus. A gente está amando aquele a quem Deus pariu. Então, compreendendo isso, a gente entende que tudo se baseia no amor de Deus. Tudo se baseia enquanto a gente ama a Deus. Enquanto a gente desfruta daquilo que Deus criou como bom e só temos a capacidade de desfrutar aquilo de sua essência e aquilo da sua verdadeira essência quando compreendemos a graça de Deus e o amor de Deus em nossos corações. Então, a temperança, como um último argumento que a gente conclui, que é o tema de hoje,
é o segredo, ou basicamente vamos supor a chave, para a gente vencer todo esse problema da ambiguidade, todo esse problema da língua que Tiago significa. A gente precisa primeiro compreender a nossa insignificância, a gente precisa primeiro reconhecer que todo ser humano é digno, para que a gente possa, através de Cristo Jesus, através da graça de Deus, ter a temperança em nossos corações, de controlar os nossos desejos da maneira correta. Não abster das coisas, mas desfrutar das coisas na sua essência correta. No seu. Esqueci a palavra, mas é basicamente desfrutar das coisas da maneira correta. Desfrutar das coisas como Deus as criou. Desfrutar de uma boa amizade, da maneira como Deus estabeleceu. De um bom casamento, da maneira como Deus estabeleceu. Desfrutar de comida, de frutas, de carne, de bebida, de tudo o que Deus criou para o bem da humanidade, mas da maneira correta. E a temperança nos ajuda com isso. A temperança nos ajuda a ter controle sobre as coisas, ter controle sobre esse nosso coração pecaminoso. Mas é óbvio, essa temperança só é capaz através de Deus. Então, quando a gente fala de uma virtude que, entre aspas, pode ser considerada adquirida com o próprio esforço do ser humano, Santo Agostinho, ao dizer isso, ele fala: por mais que um ser humano possa conseguir ter temperança sobre algumas coisas, ele só vai ter a temperança em sua essência de conseguir desfrutar esses desejos da maneira correta quando essa temperança é adquirida pelo amor e pela graça de Deus. É justamente esse o ponto. Então, que nós possamos ter uma reação de fé ao saber de todas essas coisas, de entregarmos a nossa vida, de entregarmos todo o nosso viver para Cristo Jesus. Ao sairmos lá fora e sermos dispostos, talvez ao que há mais de cruel na sociedade, na humanidade, é olharmos aquilo com plenitude de esperança, olhar para aquilo com amor e saber, talvez poderia ser eu. E aquela pessoa também, talvez poderia estar aqui onde eu estou, reconhecendo e desfrutando do amor de Deus, desfrutando da temperança. Porque talvez uma pessoa que estaria afundada nas drogas, afundada em fofoca, afundada em dívidas ou o que for, talvez ela só vai conseguir desfrutar da temperança, só vai conseguir controlar todos esses desejos quando ela encontrar Cristo Jesus. Por mais que ela possa talvez se esforçar, a gente vê muitas pessoas que tentam abandonar vícios, abandonar problemas e não conseguem. Por quê? Porque com os próprios esforços, dificilmente a pessoa consegue. Dificilmente ela vai conseguir reestabilizar a sua vida novamente. E isso é só capaz através de Cristo Jesus. Eu queria fazer justamente isso, basicamente, um desafio para você dizer, para nós, ao sairmos daqui, a gente ter isso em mente, vivemos isso em mente, essa reação de fé, que é enxergarmos nossa ambiguidade com o Senhor, enxergarmos com muito às vezes queremos servir a Deus, mas com a nossa língua, com a nossa fala, nós falamos o que cantar. E vamos nos lembrar, muitas pessoas vão ter contato com o Evangelho só através da nossa vida. Nós precisamos ser espertos. Se a gente lembra de pode finalizar depois, eu vou finalizar com a pergunta do catecismo, mas o catecismo de Heidelberg ele fala uma questão muito interessante, que nós respondemos a Deus em gratidão, nós fazemos boas obras a Deus em gratidão, porque muitas pessoas podem ser conquistadas pelo Evangelho através da forma como nós vivemos a nossa vida. Não por nós, mas por Cristo em nós. Por expressarmos, por transpirarmos Cristo Jesus. As pessoas podem conhecer o amor de Deus. Segundo, é receber a graça de Deus no nosso coração e afirmarmos suas verdades. Pegarmos as verdades de Deus, as verdades exemplificadas na Bíblia, e afirmarmos elas no nosso coração. É parar de ler a Bíblia como se fosse monótono. A gente fica, eu sei que dá preguiça ler genealogia e tudo, mas é começar a procurar, pedir a Deus, Senhor, fala as verdades no meu coração. Deixa eu compreender o que o Senhor está querendo falar aqui. Porque quando a gente pede isso, a gente compreende que Deus a todo momento está falando, está afirmando seus atributos, está afirmando que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele ama, que Ele é justo, e que a gente precisa ter isso em nosso coração. Quando a gente não tem isso em nosso coração, a gente começa a confiar no amor, na justiça e na bondade de outras pessoas, e não em Deus. A gente tem que entender que o fruto do nosso coração tem que ser Cristo Jesus. E terceiro, praticarmos piamente, com perseverança, a temperança. Compreendendo essa virtude, que é uma virtude que deve ser acompanhada em toda a caminhada cristã, e que ela vai nos ajudar, através de Cristo Jesus, a vivermos uma vida controlada de desejos. Sabemos esperar, sabemos compreender, sabemos escutar. É tudo isso que a temperança vai nos ajudar em todas as áreas. A gente falou sobre perseverança. A temperança nos ajuda na perseverança. A temperança nos ajuda a controlar os nossos desejos para que a gente possa perseverar até o fim dos tempos, até quando Jesus volta. Que Ele não nos levar a essa.
E com isso eu queria finalizar aqui com vocês, falando a pergunta 43 do quadro para vocês de Raimundo, que fala o seguinte: que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? E a resposta é: pelo poder de Cristo, nosso velho homem é crucificado, morto e sepultado por ele, para que os maus desejos da carne não mais nos dominem, mas que nos ofereçamos a ele como sacrifício de gratidão. Então é justamente isso, é reconhecer, nós olharmos para o sacrifício da cruz, o sacrifício de Cristo, e compreendemos que ali, naquele momento, quando Cristo Jesus se sacrificou, quando nós batizamos, Deus operou graça sobre as nossas vidas. Nós morremos literalmente. O nosso antigo homem morreu e agora é Cristo que vive. Nós vivemos e servimos a Deus. Não é mais nós que dominamos. Foi agora restabelecido os padrões de fábrica. Nós tivemos, basicamente, Deus nos reservou. O propósito eterno de Deus era que a criação servisse ao Criador. Logicamente, glorificar a Deus acima de todas as coisas. Viver uma vida da glória de Deus. Com o pecado, a gente meio que hackeou o sistema, como se diz, e começou a viver uma vida liberada. Mas através da morte de Jesus, através do batismo, ao afirmarmos para todo mundo que nós aceitamos Cristo Jesus e que nós vivemos a vida para Ele, Deus está nos mostrando, através da porta, através das sagradas escrituras, que nós, o velho homem morreu, e agora o novo homem vive. É Cristo que vive em nós. E só através de Cristo temos a capacidade de controlar todos esses desejos e todos esses problemas que muitas das vezes vão ser um espinho na nossa carne, que vão nos atormentar por toda a vida. Mas Cristo traz esperança, nos dizer no nosso coração que é a grande esperança. E através do seu poder e da sua graça, nós conseguimos viver uma vida em excelência. Mesmo passando por dores, aflições, nós sentimos prazer. Então, temos a capacidade de viver a vida em sua essência. A vida no sentido original que ela deveria ser. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por afirmar essas verdades em nossos corações, por ter nos deixado para estarmos aqui na tua casa e ouvirmos a tua palavra, por nos ensinar nas nossas casas, nos nossos trabalhos, no dia a dia, nos ensinarmos aqui também, Senhor. Dia após dia nos ensinando, a todo momento nos ensinando. Que o nosso viver seja para o Senhor, Deus. Que o nosso respirar seja para o Senhor. Que possamos ser temperantes. Que possamos compreender que através da temperança que o Senhor coloca nos alimentos do Senhor, temos a capacidade de desfrutar o que o Senhor criou da maneira correta. Que temos a capacidade de refrear os desejos que muitas das vezes podem nos fazer cair em tentação e resistir, né? É só através de Ti. É só através de virtudes que o Senhor nos ensina e coloca em nossos corações que conseguimos viver uma vida excelente. Que conseguimos viver uma vida em excelência para o Senhor. Obrigado, Jesus. Que não nos esquecemos de tudo que o Senhor falou conosco hoje. Falou nos dias anteriores e falou no decorrer da semana. Que possamos dia após dia para nos lembrarmos de tudo que o Senhor tem falado, de tudo que o Senhor tem proclamado pelo Evangelho, por pastores, por irmãos, que possamos manter fiéis ao Pai. Que nós, possamos ser companheiros uns dos outros, exercitando na palavra, incentivando uns aos outros. Pois compreendemos que é na comunidade, Senhor, é na comunhão também que essas virtudes são desenvolvidas. Pois o Senhor nos ensina e nos instrui através também daquilo que o Senhor tem falado ao coração dos irmãos. Obrigado, Senhor. Cada uma das coisas que eu tenho conosco hoje. Possamos ir com proteção de Ti, sãos e salvos em nossas casas, lembrando a todo momento da Tua bondade, da Tua fidelidade, do Teu amor. Obrigado, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te amamos e te agradecemos. Amém. Isso aí. Deixa eu finalizar isso, né? Vamos lá. Aqui, eu queria